que o senhor decidiu ser pré-candidato a prefeito de Vitória? Olha, eu sou nascido na cidade de Vitória, sou nascido na cabeça da cidade de Vitória, que é na Ilha do Príncipe. Passei a maior parte da minha vida em Santo Antônio. E eu tenho uma relação com a cidade muito grande, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Sou médico, formado pela UFES e especializado em saúde pública em São Paulo, né? Na USP, e sou formado na UFES aqui em Vitória. Acompanho a cidade há muito tempo. Como eu tive muitas atividades de corredor de rua e mais recentemente de bicicleta, né? de grupo de bicicleta, então assim, a cidade para mim, eu tenho uma interação com Vitória muito grande. E na vida pública eu sempre desejei que eu pudesse ter uma experiência acumulada capaz de oferecer à cidade. Então assim, a minha presença como pré-candidato nesse momento, e se tudo correr bem, candidato até o final, até meados de agosto, né? Poder oferecer a minha experiência para Vitória. Acho que Vitória precisa de um novo momento, um novo viço. Vitória precisa repensar seu protagonismo econômico, repensar seu protagonismo de inserção na região metropolitana. A Vitória perdeu muito. Perdeu porque diminuiu o seu peso econômico, com perda de Fundap, com a crise econômica, ambas. E perdeu também porque a grande Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e mesmo Viana assumiram novos papéis. Então Vitória perdeu muito, mas os problemas de Vitória continuam como um centro de referência. Então nós precisamos resgatar e recuperar a Vitória do ponto de vista do protagonismo econômico e também do protagonismo político, que perdeu muito porque se tornou uma cidade isolada, não por culpa da cidade, por culpa do seu gestor, do seu prefeito. O senhor tem circulado a cidade, tem feito muitas reuniões em vários bairros, a gente tem acompanhado pelas redes sociais. E o que o senhor recebe de demandas da população em relação à Vitória? O que o eleitor de Vitória quer do próximo prefeito? Pela primeira vez, Vitória reclama muito do desemprego. É a primeira vez que as manifestações acerca do desemprego são tão frequentes em Vitória. Antigamente, a questão da saúde e da educação eram muito presentes, continuam presentes, mas o desemprego assumiu um protagonismo exatamente porque Vitória saiu de 20% a 22% de ICMS para a capital e está hoje em torno de 13,5%, 13,6%. Então perdeu muito, perdeu esse protagonismo financeiro e perdeu as oportunidades que podiam ser trabalhadas. Vitória, quando o Fundap foi suspenso, foi em abril de 2012 e o anúncio era para janeiro de 2013, isso fez parte do debate eleitoral, fez parte do debate daquele ano e fez parte do debate eleitoral. E, no entanto, na gestão financeira da prefeitura, não houve nenhuma medida que pudesse se colocar na perspectiva de gerar novas expectativas financeiras para a cidade, novos momentos para a cidade. Então, Vitória a administração atual só se deu conta da crise no terceiro ano. No primeiro e segundo ano, tratou a cidade como se não tivesse problema na gestão financeira. Isso aconteceu no terceiro ano. A candidatura do senhor é irreversível ou tem alguma coisa que ainda poderia tirá-lo da disputa? Não, a minha candidatura ela é uma candidatura bem estabelecida, bem consolidada. Eu tô construindo dois pilares que são importantes e, ao meu juízo, eles estão caminhando de maneira muito sólida, que são os pilares do financiamento e o pilar das articulações políticas da aliança. Eu acho que nesse momento é uma reta final importante, especificamente o segundo, porque o quadro mexeu muito, a saída do ex-prefeito Luiz Paulo. Há 2 dias atrás, deu uma mexida muito grande. Você acha que ela favoreceu o senhor, a saída do Luiz Paulo? Não tenho dúvida. Acho que a saída do Luiz Paulo... Eu e o Luiz Paulo transitamos no mesmo ambiente, né? E nós dois estivemos juntos nas 4 eleições de Vitória, as 2 em que ele foi prefeito e prefeito reeleito, e também naquela última que ele disputou com o prefeito atual. Dos candidatos colocados, o senhor acha que o senhor é o candidato que tem o perfil mais semelhante ao do Luiz Paulo? Não tenho dúvida. Do ponto de vista de discurso, do ponto de vista de história e do ponto de vista de compromissos com a cidade e de narrativa para a cidade, eu não tenho dúvida. Acho que o prefeito atual tem alguma coisa dessa narrativa também, mas perde muito em função do seu desgaste, da sua incapacidade de entregar
à sociedade coisas que se esperava dele, especialmente na expectativa de mudança. Qual o seu principal adversário hoje? O prefeito Luciano Rezende ou o candidato Amaro Neto? Olha, o principal adversário é conversar sobre a política. Eu não acho que quaisquer um que participe dessa eleição é adversário do ponto de vista do debate político. Acho que o prefeito atual tem as suas habilidades, tem as suas qualidades e tem os seus limites. O principal limite dele é não ter conseguido gerir a cidade como se esperava, né? Mas ele é uma pessoa aguerrida, é uma pessoa que tem determinação, mas ele tem muitas insuficiências do que ele se propôs fazer e do que ele concluiu nesse período. E no caso do candidato Amaro é uma figura nova, ele é uma pessoa do meio de comunicação, então ele traz um elemento novo que tem muito a ver com a antipolítica do que propriamente com o processo de realização, mas é um personagem que está presente aí. O senhor se considera o candidato do Palácio Anchieta hoje? Eu sou o candidato da cidade, eu sou nascido e criado nessa cidade, eu tenho uma relação com o governador Paulo Artung muito longa, desde o momento estudantil. Essa relação as pessoas já conhecem, já reconhecem, mas eu sou um candidato gerado pelo processo da política. Mas o senhor acha normal que o governador, até por conta dessa história que o senhor tem, ainda não ter demonstrado assim, mais presença na pré-candidatura do senhor? Olha, o governador tem uma aliança de gestão de Estado que tem vários parceiros, e parceiros que estão nesse processo de disputa. Estava o Luiz Paulo, que saiu recentemente, está o deputado, que faz parte da base de apoio do governo na Assembleia, tá certo? Não está o prefeito, por motivos óbvios, mas acho que assim, esse é um momento em que cada um de nós que está com disposição de participar desse processo, num momento difícil, numa conjuntura muito especial, cabe a cada um de nós nos firmarmos como pré-candidatos e como candidatos. E eu acredito que eu teria uma maior expectativa da presença do governador no segundo turno do que no primeiro. No primeiro eu acho que tem as minhas próprias habilidades, as minhas próprias qualificações e também apoios que eu possa ter da parte dele, como mecanismos de apoio, situações de simpatias ou de ajudas em relação a um ou outro elemento, mas no principal, o primeiro turno, eu acho que é um primeiro turno é como que um voo livre, é uma caminhada de quem se propôs a fazer essa jornada. Num segundo turno, onde os enfrentamentos são mais formais, mais frontais, eu estando lá, com certeza a minha expectativa para o apoio do governador no segundo turno, ela é mais presente, mais importante. Não que não seja importante agora, é importante agora, mas a minha compreensão de que vários atores que fazem parte da sua base de governo estão presentes é uma compreensão que me permite entender que ele possa não estar nesse momento como eu espero que esteja no segundo turno. Mas essa é uma aceitação ou o senhor aceita isso com resignação? Porque o senhor mesmo se colocou como um pré-candidato mais qualificado. O senhor acha que isso não teria que ser reconhecido mais na política partidária? Até porque Vitória, e a gente sabe da dificuldade que o país atravessa, precisa de gestores mais qualificados. Em primeiro lugar, assim, a palavra resignação, vamos riscá-la, né? Isso não existe. Segundo, assim, eu tenho as minhas qualidades e as minhas qualificações, acho que eu posso ser uma melhor opção para a cidade neste momento, por vários motivos, pela história pessoal, pela relação com o governador e com o governo, pela compreensão da política e pela experiência que a política me deu e me trouxe até aqui, e pela minha compreensão da cidade de Vitória e o papel de gestão. Do ponto de vista de afinamento de perspectivas e de percepções, eu teria assim, um mesmo perfil de compreensão e gestão da cidade que tem nos acompanhado na gestão anterior, tanto do prefeito Paulo Artung e do prefeito Luiz Paulo, quanto nesse momento da gestão e das gestões Paulo Artung governador. Então, assim, essa afinidade, esse perfil é muito semelhante. Então, mas a compreensão de que quem está gerindo o Estado, tendo que dar resposta num momento muito difícil e tendo bases de apoio distintas presentes no processo eleitoral, então há uma compreensão disso.
É lógico que eu gostaria muito que o governador tivesse do começo ao fim nesse processo ao meu lado. Mas nós tivemos aí há 2 dias o Luiz Paulo saindo da candidatura. Nós temos aí um processo em curso, então eu tenho, e esse é o meu desejo, eu quero me habilitar ao máximo possível para enfrentar esse processo com energia pessoal importante. Se eu for cuidar de trabalhar esse processo na dependência de uma âncora para que me leve até esse procedimento, eu não estarei e não estarei habilitado para cuidar da cidade, que será muito difícil e exigirá muito esforço e será um desafio grande cuidar de Vitória. Vitória está com problemas que são muito importantes e a relação não só interna, não só na gestão específica, quanto na relação com o governo de estado, quanto na relação com o governo federal, são variáveis que são muito importantes. Vitória precisa de um repensar a cidade e eu me sinto dessa forma e quero me colocar de maneira muito habilitada em relação a isso, com parcerias importantes. A parceria Paulo Artung é uma parceria diferenciada, que me interessa e para mim é muito importante, mas eu preciso estar quando alguém vai votar em mim, quando alguém vai dizer que está comigo, vai me dizer, você está habilitado para gerir e você está habilitado para buscar parcerias, especificamente aquelas que lhes são mais próximas e que lhes são mais comuns, como é a questão do Paulo Artung. Como é que ficou o rearranjo das forças políticas após a saída do ex-prefeito Luiz Paulo? Como é que os partidos estão se rearrumando nesse processo eleitoral? O senhor tem conversado com partidos que estavam, né, se aproximando daquele palanque, com o próprio PSDB? Como é que está essa movimentação? Olha, eu tenho conversado com todos, tanto antes quanto nesse momento. A saída do ex-prefeito Luiz Paulo é muito rápida, muito recente. Então você tem ainda uma decantação que está em curso, né? E você tem um fato interessante que é os partidos se organizaram muito na perspectiva de fazerem os seus vereadores. Então todos eles, ou a grande maioria deles, está com foco em como que eles, juntando com 1, 2 ou 3, ou juntando com A, B ou C, poderão fazer um vereador ou mais de um vereadores. Então o foco dos partidos está muito localizado na eleição da Câmara, não está localizado na função cidade, o que é um problema. E esse ano as proporcionais estão ancoradas a um palanque majoritário, né? Se um dos partidos tiver candidato, todos os partidos têm que ir com aquele candidato, né? Isso também está atrapalhando um pouco as movimentações? Isso não é novo, Renata. Isso é antigo. Os partidos, eles, quer dizer, a partir de um certo momento, os partidos menores entenderam que juntando candidatos sem mandato, poderiam fazer 1 ou 2. E eles passaram a ter nessa prática a sua ação. E isso está muito sólido nesse momento. Não, eu digo em relação à candidatura majoritária. Se um dos partidos tiver candidatura majoritária, todos têm que ficar naquele palanque da majoritária. Não necessariamente. Eu tenho tido manifestações de partidos que dizem o seguinte: eu mais esse, somos um bloco. Nós podemos estar com você, podemos estar com outro, podemos estar com outro, mas podemos estar sozinhos. Então, assim, não é por estar com uma cabeça de chapa. É lógico que estar com a cabeça de chapa competitiva faz diferença. Porque se você tiver numa aliança com cabeça de chapa competitiva, você tem legenda. Então, por exemplo, se eu sou um candidato competitivo, quem votar no 15 vai fazer legenda. Então eu vou ter uma chapa que vai ter a votação nominal de cada um dos candidatos, mas vai ter a votação da legenda do 15, que vai somar para fazer até metade ou eventualmente até fazer um vereador, dependendo da minha performance enquanto majoritário. Então isso faz diferença de acordo com a performance do majoritário. Mas as chapas proporcionais, esse é um fato, elas estão muito centradas em fazer vereador. Isso é bom, porque busca representações localizadas, e é ruim, porque busca uma representação localizada fora do centro da cidade. Não está pensando na cidade, não está pensando no que fazer com a cidade, ou independe do que vai acontecer com a responsabilidade de cidade. É só na ponta do lápis, é um processo anômalo, na minha opinião, um processo anômalo. Por isso que eu particularmente acho que essa eleição, pelas suas características de curta, pelas suas características de ter um baixo volume de informações, ela é uma eleição anônima, ela não envelopa carro, ela não pinta parede, e se a prefeitura decidir que não vai fazer som na rua, então ela é uma campanha silenciosa e sem imagem. Ela vai estar na televisão
E ela vai estar nos debates, vai estar na rua em 45 dias, num processo de financiamento que não consegue dar conta disso. Tá certo? Então, assim, aí você tem as chapas de vereadores, na sua maioria, preocupadas e muito centradas em qual deles ou quantos deles serão eleitos. A cidade, aí sim, aí o prefeito vai ter que ser o comandante, vai ter que ser o líder para dar, não só durante a campanha, mas também depois de eleito, um norte para a cidade, buscando nesse arranjo de eleitos proporcionais, eleitos vereadores e vereadoras, possamos ter aí um desenho para cuidar da cidade. O prefeito vai ter sobre ele uma responsabilidade muito intensa nesse pós-eleitoral, porque ele vai ter que ser um comando de liderança da cidade, um comando de relacionamentos, onde os vereadores vão ter que ser convencidos e muito envolvidos de estarem juntos. O senhor falou de debate e a gente, pelas informações que a gente tem até agora, de algumas pesquisas que saíram e a própria percepção, como os observadores estão olhando esse processo em Vitória, percebe-se que tem uma polarização entre o prefeito Luciano Rezende e o candidato Amaro Neto. O senhor acha que o debate será o melhor caminho para o senhor, vamos dizer assim, se colocar, né, entre os, vamos dizer, os favoritos hoje? O debate é o melhor caminho para o senhor? O senhor acha que com o debate o senhor consegue mostrar o que o senhor quer e convencer a população? O debate Só complementando a pergunta, a eleição de 2012 foi muito dura, muito pesada, assim, né, quando teve essa polarização, sobretudo no segundo turno. Também em relação à questão dos debates e tal, que é onde a gente vê mais esse embate dos candidatos. Você espera uma eleição dura também esse ano? Inclusive, só mais uma coisa, que o próprio Luiz Paulo, quando saiu, ele colocou como um dos motivos que ele tinha uma expectativa muito ruim em relação ao nível dos debates. Olha, eu vou começar de trás para frente. Primeiro, quanto à eleição dura. Toda eleição é dura. Ela tem um enfrentamento. Ela é dura de nível ruim quando ela entra em questões pessoais, né? Eu acho que a isso o Luiz Paulo se refere, ou se referiu. Acho que a eleição, e esse é um problema, ao invés de você fazer um grande debate sobre a cidade, você vai fazer um debate sobre pessoas, sobre comportamento, sobre coisas que não deveriam ser as questões centrais do debate da cidade. Então, uma eleição dura, do ponto de vista histórico, é uma eleição de baixo nível. Uma eleição dura do ponto de vista do debate, ela é muito boa. Porque nós vamos discutir, por exemplo, por que o prefeito, sabendo do Fundap em crise, sabendo das dificuldades que tinham, não fez um plano de gestão econômica da cidade. E só foi se dar conta disso no terceiro ano de governo. Esse é um bom debate. Não é um debate duro, mas é um debate bom que a cidade precisa ter e nós, nesse debate, precisamos fazer. Tá certo? Agora, se disser que eu sou careca, ou que eu não tenho isso, ou não tenho aquilo, ou que eu tinha coisas desse tipo ou daquele, aí a eleição resvala para um campo que não nos interessa e, às vezes, é neste campo que as pessoas identificam como dura, que é uma eleição de baixa qualidade e de baixo nível. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o debate é o campo central. Acho que nós precisamos, inclusive, transformar essa eleição na eleição do debate, apesar do curto espaço de tempo, embora o prefeito vá fugir deles, porque ele quer, quanto mais tempo ele demorar a entrar no processo, quanto mais ele terceirizar, e ele tem feito isso, o processo, quanto mais ele botar interlocutores para falar em nome dele, mais ele se esquiva de ter que enfrentar o debate, mas nós precisamos trazê-lo à luz, não só trazê-lo à luz, mas também os outros, inclusive o chamado fator novo, porque ele precisa se expor para ver se ele tem as mesmas habilidades do ponto de vista de gestão e de buscar responder à cidade, somado ou à semelhança das qualidades pessoais de desempenho de mídia que tem, tá certo? Então eu acho que o debate é o grande e é o central campo para essa conversa. A outra questão é o relacionamento, é a história. É a história de cada um que tem nessa cidade, o que já se conhece. Eu disputei 7 eleições, perdi a primeira e ganhei as outras 6. Fui deputado estadual por 2 mandatos, fui vice-governador e sou federal pela 3ª vez, já ocupei cargos executivos no município, na União e no Estado. Então, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo esse arcabouço, essa experiência que tenho para conversar com a cidade, para dizer, eu estou pronto
para cuidar da cidade. Eu tenho, não só estou pronto, mas como eu tenho relações com o Estado para cuidar da cidade, como eu tenho relações com o governo federal para cuidar da cidade e para trazer para a cidade questões que são importantes. Eu fiquei surpreso há poucos dias, eu estou com um grupo estudando as finanças da cidade. No governo anterior do João Cosa, que foram 8 anos de gestão, o volume de entradas de recursos, de receita, via convênio, foi quase 10% da receita de investimento da cidade. Nesse período agora, não existe um convênio, não existe uma receita que tenha entrado para a prefeitura pela via de relacionamento de convênios com o governo federal ou com o governo estadual. A relação é obstruída, como dizemos na medicina, ela é obliterada, é que nem a coronária que fechou. Não tem um recurso que veio originário de recursos federais para investimento na cidade, por falta de projetos elaborados, por falta de articulação institucional entre município e governo ou entre município e União. Não tem. Todos os prefeitos do estado, são 78 municípios, todos eles vão a Brasília, ou foram nos mandatos que estive lá, ou mesmo nesse período agora, vão lá levar projetos, vão lá levar pedidos de emenda parlamentar, vão lá levar as mais diversas coisas, todos. O de Cariacica foi várias vezes, o de Vila Velha foi várias vezes, o prefeito de Vitória nenhuma vez, ao longo desses 3 anos e meio de seu mandato, em nenhum momento ele esteve com os 3 senadores ou esteve com os 10 federais para poder fazer uma articulação institucional com o governo federal na busca de um apoio, de um projeto, de uma coisa desse tipo. Então, assim, esse é um fato interessante porque mostra como é que o agente político, como é que o ator político, como é que o gestor está buscando cuidar da cidade. Assim, é um personagem. Nós vamos ter que desmistificar o personagem, quaisquer que sejam eles, e sim colocar o agente político capaz de primeiro se apresentar, segundo se articular, terceiro realizar.